de abril, estamos na campanha de abertura de portas. Deus vai abrir as portas para nós. Deus vai abrir as portas para você. Igual a Jesus Cristo não há. Isaías capítulo 61 diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para apregoar ou pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Restaurar aquelas pessoas que estão com problemas emocionais. E a proclamar a liberdade aos cativos. E abertura de porta aos presos. E abertura de prisão aos presos. A apregoar o ano aceitável do nosso Senhor. E o dia da vingança do nosso Deus. E a consolar todos os tristes. Olha, ordenar aos tristes de Sião que lhe dê glória em vez de cinza, óleo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado e abatido, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que seja glorificada. Edificarão lugares antigamente assolados e restaurarão os interiores destruídos. Renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Olha, e haverá estrangeiros que apacentarão rebanhos. Estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros, ou vinhanteiros. Porque sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de Deus. Comereis a riqueza dos gentios, e a sua glória vos gloriareis. E na sua glória vos gloriareis. E em lugar de vergonha tereis dupla honra, e em lugar de afronta exultarei na vossa parte. Por isso, na sua terra, pois possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque o Senhor ama o juízo, odeia o que foi roubado, oferecido em holocausto. Portanto, firmarei em verdade a obra, farei aliança eterna com eles. E a sua posteridade será conhecida entre os gentios, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos vierem o conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Regozijem-se, regozijarei-me muito no Senhor, e na minha alma se alegrará o meu Deus, porque me visitou de roupas de salvação, cobriu com manto de justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Amém, amém, amém. Salmo 61. Cristo, a ler esse salmo, ele disse: hoje se cumpriu este salmo. Aí os caras quiseram matar Jesus. Olha! Mas ele firmou, ele disse que ele veio abrir prisões aos presos, a ajeitar os contritos de coração, que são aquelas pessoas que passam dificuldades. E ele diz mais, que ele veio proclamar liberdade aos presos, cativos, e a abertura de prisão, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então Jesus veio consolar todos os tristes. Olha, e diz: edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Isso aí é dentro da pessoa. As cidades destruídas são sonhos destruídos.
Quando Cristo disse essa palavra hoje se cumpriu, isso é tudo em código. Mas a palavra de Deus, ela serve, ela tem vários sentidos, né? Isso também aconteceu com Israel. E aí, edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriores destruídos, renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, ou seja, aqueles maldição, aqueles problemas hereditários, a família toda separada. Você não vai ser igual, porque Deus vai restaurar. Ele vai abrir, eu vim abrir as portas para você. Ferrolhos de bronze, eu vou torar, eu vou abrir ferrolhos de ferro. Olha, e em vez de vergonha, porque o demônio ele faz vergonha à pessoa. Às vezes a pessoa vive envergonhada por alguma coisa na vida. Olha, aí Cristo diz, em vez de vergonha, quem falou foi Jesus, essa palavra se cumpriu hoje, quem falou foi Ele. Aí ele diz, em lugar de vergonha tereis dupla honra, em lugar de afronta exultarei na vossa parte. Olha, por isso na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Isso é uma promessa muito forte. Em vez de vergonha, em vez de ser tímido, em vez de ficar fugindo do mal, você vai ter dupla honra. Cristo está garantindo essa palavra. Ele pegou Isaías 61, porque Isaías era essênio, Isaías era da família de Jesus. Isaías foi morto pelo rei, porque ele era essênio. E aí ele diz, a sua posteridade será conhecida entre os gentios, os teus filhos serão conhecidos, a tua vida será conhecida. Em vez de ser uma vida vergonhosa e decadente, será uma vida com dupla honra, alegria. Eu orei pela uma mulher, ela se casou, ela estava muito feliz. Ela está. E ela ligou para mim dizendo, pastor, eu não acredito não que eu estou tão feliz. Eu digo, acredite, mulher, porque Jesus Cristo ele veio fazer isso mesmo. Ele veio te dar dupla honra em lugar de vergonha. Ele veio tirar nossa vergonha. A vergonha às vezes de não ter dinheiro, de não ter amor, as vergonhas de não ter prosperidade, a vergonha de ter dívidas, a vergonha de não conseguir caminhar, de não conseguir avançar. E Ele vai nos dar dupla honra. Olha, e Ele fala que a sua vida será como uma terra que produz renovo. Sua vida vai brotar. Aquela plantinha que eu mostrei para você, eu plantei o feijão nasceu, pronto, será a sua vida. Sua vida vai brotar, ela vai germinar. Aí ele diz mais aqui, a sua posteridade será conhecida, seus filhos serão filhos de bênção, e os filhos dos meus filhos serão bênção. Olha, e diz, como um jardim produz o broto, assim será a vossa vida. Ou seja, a sua vida vai brotar, velho. Olha, cadê? É aqui que fala sobre o jardim. Aqui, tal, deixa eu ver aqui. Aqui diz assim, porque como a terra produz os renovos, ou seja, você planta um milho, nasce, como o jardim faz brotar, semear, assim o Senhor, Deus, fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Então, Deus ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai abrir as portas para você, os ferrolhos de bronze, as prisões invisíveis. A mulher falou, pastor, toda a minha família é separada, ninguém consegue viver junto. Eu digo, mas você vai conseguir? Porque está em Isaías dizendo que ele vai tirar a prisão, ele vai levar o cativeiro. Que frescura é essa? Acontece com um, acontece com outro, sai renovando. Não, vai renovar é a bênção e não o mal. Chegou a hora de nós nos libertar. O mês de abril é o mês de Deus abrir as portas para nós. Deus vai fazer germinar em nome de Jesus a nossa vida. E você vai andar como quem sonha. Isaías 61. Cristo pegou esse texto e disse, hoje se cumpriu esse texto. E os judeus pegaram um pedaço de pau para matar Jesus. Jesus falou, hoje.
Eu vou quebrar os ferrolhos de bronze, de ferro. Eu vou levantar os contritos de coração, aquelas pessoas que estão fracas, que não conseguem se firmar na vida. Sim, eu vou abrir as prisões. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Porque Cristo é boas novas, não é má novas, não. As pessoas estão atrás de más novas. Cristo é de boas novas. E o que aconteceu de ruim aí? Qual foi o moído? Qual foi o babado? Ele enviou a restaurar os contritos de coração, gente que vive sofrendo, vive com depressão, oprimido, a proclamar liberdade aos cativos. Todo tipo de cativo, cativo financeiro, cativo emocional, cativos e cativos. Ele quer proclamar liberdade aos cativos. E abertura de prisão aos presos. Tem prisões que são de ferro, mas tem outras que são invisíveis. Essas prisões invisíveis é que são terríveis. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Porque Deus se vingará contra Lúcifer e todo o seu exército e o mal. E a consolar os tristes. Cristo veio consolar os tristes. Cristo é a nossa consolação. Olha, Cristo é a nossa consolação. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê glória em vez de cinza. Então Deus vai te dar glória e honra ao invés de cinza. Óleo que está ligado à alegria, óleo de gozo em vez de tristeza. Olha, olhos de alegria, vestes de louvor em vez de angústia. O Espírito, vestes de louvor, a fim de que se chame árvore de justiça. Você é árvore de justiça e plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Deus é glorificado em você. Sabia? Nos filhos. Edificarão, aí lá vem a restauração. A mulher diz: pastor, eu vivo com minha cachorra. Deus deu tonhão para ela, Deus deu emprego para ela, Deus deu tudo para ela. Ela não pode reclamar nada de Deus. Ela vivia numa cama, deitado, trabalhando num emprego que odiava. Aí Deus deu marido, trabalho, deu tudo. Deus restaurando, Deus restaurando, Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão anteriormente destruído, aquele sonho, aquela vontade de você fazer algo que você não podia fazer, agora você faz. Renovarão as cidades assoladas. As cidades é a vida, destruídas de geração em geração. Quantos sonhos são destruídos de geração em geração? Olha, Deus, ele diz para você: eu vou abrir as portas para você, que se cumpra na minha vida. Isaías 61. Espírito Santo, Espírito Santo, vinga os nossos inimigos, confunda e despedace-os diante dos nossos olhos, abre as portas para nós. Com Cristo e em nome de Jesus eu vou sair do lugar, porque Deus é um Deus de misericórdia. Deus vai alegrar as nossas vidas, os nossos sonhos assolados, aquilo que tanto queríamos e não conseguimos. Deus vai restaurar as cidades antigas destruídas. Diga assim: 3 Pai Nosso, tá? Que é a campanha da abertura de portas. Abra sua mão assim, ó. O primeiro Pai Nosso é para Deus abrir as portas para você. Você, tu. Você, tu, é no original grego. Você, tu, vós. O segundo Pai Nosso, você vai orar pelos seus amigos que estão assistindo essa programação, para Deus abrir as portas para eles. E o terceiro Pai Nosso é para Deus abrir as portas para o nosso ministério, Deus curar, salvar, orientar,
que o ministério tem que fazer isso. A igreja tem que fazer isso. Se a igreja não fizer, ela é inútil. Então que Deus nos torne útil, torne um ministério abençoado, forte. Então vamos lá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Abra as portas para mim, Senhor. Restaura as minhas cidades, outrora destruídas. E em vez de vergonha, que haja dupla honra, e haja glória, e que Deus seja glorificado na minha vida, através da minha felicidade e da paz. Assim seja. Segundo Pai Nosso, vou orar por você e vocês vão orar por vocês que estão aí assistindo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus, abra as portas para esse povo. Aqueles que estão assistindo a esta programação, eles estão assistindo porque eles acreditam em Ti. Senão eles estavam assistindo outras coisas. Abra as portas. Abra as portas para o esposo, para a esposa. Sim, abra as portas para o meu esposo, para a minha esposa. Abra as portas, Senhor. Ajeita os contritos de coração, aqueles que estão tristes. Restaura as cidades, outrora destruídos. Quebra os ferrolhos de bronze e os de ferro que nos impede de passar. Nos liberta como Miguel libertou o anjo de Daniel. Em nome de Jesus, amém. Agora, o terceiro Pai Nosso, para que Deus abra as portas para o ministério da igreja online, Joilson de Assis, seja usado por Deus. Se Ele tiver misericórdia, Ele usa para ajudar outras pessoas. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu o reino, o poder e a glória, para todos sempre. Amém. Deus abençoe Joilson de Assis, a família dele, protege-o de todo mal, guia-o pelas veredas da justiça. Usa-o, ajuda ele a ajudar outras pessoas e ajuda ele, abre as portas para ele. Em nome de Jesus, da espiritualidade, das portas financeiras, da saúde e de tudo para que ele possa frutificar e levar a tua palavra, a tua mensagem de paz. Amém. Amém, pessoal? Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. 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 Amém, amém e amém.